Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental e aprendizado contínuo. Perfix Consultoria, o RH estratégico para a sua empresa. Podcast por assinatura, sua voz, sua marca e sua história. Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café, Nossa Casa Café. Que tal? Eu sou Ivan Giacomassi, host do programa, e comigo a sempre esplendorosa Josiane Freitas, conselheira de empresas, host desse podcast, CEO da Perfix. Tem um currículo invejável, hein, Jô? Não pode falar muito currículo, porque senão vai falando a idade, né? Porque a gente só constrói esse currículo com o tempo. Tudo bem com você? Tudo bem, Ivan, muito obrigado. Olá, ouvintes, estamos aqui para mais um programa. E hoje vamos falar sobre reforma tributária. E você que nos acompanha deve ter percebido que nós estamos num dueto, numa evolução dentro desse tema. Mês passado nós conversamos sobre os aspectos jurídicos da reforma, nós tivemos uma aula aqui sobre os fundamentos, questões de princípio de tributação e tudo mais. Mas o nosso público quer mais, agora ele quer entender, na prática, o que muda na vida das pessoas e das empresas com essa tal dessa reforma. Entendemos os fundamentos, vamos agora entender as aplicações práticas. Agora sem juridiquês. Agora é faca na caveira. Posso falar isso ou vou ser censurado? Você tem que tomar cuidado, muito cuidado com o que você fala. Eu descobri e eu vou fazer um treinamento para isso, chama Media Training, que é como é para você aprender a falar sem me complicar. Sem se complicar. O risco de cancelamento sempre iminente. E quem é que veio para nos ajudar a desbravar esse tema de tamanha complexidade? Quem é que vai transformar esse assunto complexo num assunto inteligível para nós, réis mortais, Jô? Você é o host desse programa, Ivan. Mas eu estou invertendo hoje os papéis. A Renata está aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Que nós aprendemos já um pouquinho e hoje vamos aprender ainda mais sobre a reforma tributária. Sem mais delongas, então, seja muito bem-vinda, Renata. Obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo e conhecimento aqui para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Olá, pessoal. Realmente, esse tema é complexo. Agradeço, o convite. Eu acho que a gente vai explorar um pouquinho aqui o que é a reforma, os desafios das empresas, o que as pessoas precisam saber e tudo que está acontecendo, porque ela só começou. Mas antes de nós conhecermos um pouco mais sobre este assunto, queremos conhecer um pouquinho mais sobre a Renata. A pergunta que às vezes nem os nossos terapeutas resolvem muito bem, não é quem somos nós? Brincadeira à parte, conta um pouquinho para o pessoal sobre a Renata e o seu perfil profissional. Claro. Eu sou Renata, eu trabalho hoje na CPFL Energia, eu sou gerente de planejamento, de reforma tributária, e estou tocando essa frente aí, onde a saúde mental nossa está extremamente abalada por conta de todas essas alterações, mas a gente vai explicar um pouquinho aí cada detalhe dos negócios. Ela fala em saúde mental, mas ela mesma já começa com uma frase dizendo assim, olha, só está começando. E toda mudança que nós estamos vendo, e isso é apenas a ponta do iceberg. Sim. O que será que está nas profundezas? Vamos entrar. Vamos lá, então. Fazendo uma recapitulação rápida aqui, como nós já dissemos, a reforma tributária ela saiu do papel a partir da emenda constitucional 132 de 2023, que redesenhou, junto com a lei complementar 214 de 2025, o tal do IVA dual. Isso começou todo um processo ali de reestruturação do nosso sistema tributário. E agora, já estamos é impressionante como parece que a gente pisca o olho, aparece os ovos de Páscoa nas gôndolas dos supermercados, é mais uma piscada, já tem panetone na gôndola. Natal tá aí, 2026 já está chegando, Papai Noel já está aquecendo ali o seu trenó e vamos começar o ano teste desse negócio. Então não é uma coisa assim tipo, quando será? Não, já está acontecendo, como a Renata colocou. E acho que ela tem um ponto de vista muito privilegiado por estar vivendo como gerente de planejamento dessa reforma dentro de uma empresa fantástica que é a CPFL Energia. Então é uma oportunidade para nós aqui de aprendizado. Então, chega de introdução, vamos para dentro da nossa pauta. Eu gostaria que você começasse, Renata, com um overview da reforma tributária do ponto de vista das empresas e das pessoas pensando numa forma prática. O que está mudando aqui para a gente?
Vamos lá. Eu escuto muita gente falar ainda, vamos ver se pega, né, essa reforma tributária. O Brasil é um país onde a lei às vezes não pega, né? Não pega, e o pessoal ainda não entendeu que, de fato, né, existe uma emenda constitucional publicada em 2023, que já trouxe alterações na Constituição Federal, e a lei complementar publicada em janeiro agora de 2025. Ainda faltam muitas regulamentações, né? A gente depende disso. Ainda tem o PLP 108 que está sendo... ele vai ser aprovado, a data era essa semana, mudaram para o dia 30. Então tem o PLP ainda também 108 que depende de aprovação. Mas vamos lá, já trazendo um pouquinho o que impacta aqui as empresas e as pessoas. Eu acho que a reforma ela vem para simplificar, né? A gente entende que vai demorar, tem todo um período de transição, ela não é simples, ela é complexa, mas a simplificação acontece lá no final. Para as empresas, vai ficar muito mais transparente com relação aos preços, né? Hoje, o tributo no Brasil é o imposto sobre imposto. Então, quando a gente vai fazer uma compra, a gente pega uma nota fiscal, eu tenho N tributos que compõem o próprio tributo. Então, a pessoa não sabe quanto de fato de imposto está sendo pago. Com a reforma tributária, não. Eles trouxeram para nós a parte de que o IBS e a CBS são por fora. Então, o consumidor, quando ele for comprar algo, vamos pensar, ele foi numa loja comprar uma roupa, R$100 lá o valor da roupa. Já vai vir destacado 100, é o valor, o preço de fato do que ele está pagando, mais o tributo destacado, a alíquota, a depender aí do momento que a gente estiver avaliando. Então, vai ficar muito mais transparente para o consumidor a avaliação aí dessas regras que ele não consegue hoje chegar em cálculo algum com relação aos tributos. Outro ponto importante é que a lei complementar trouxe também redução para medicamentos, alimentos. A cesta básica vai ter alíquota 0, então, de fato, eles trouxeram benefício, né? Os medicamentos também estão na lista de reduções. E transporte, que é muito importante também para manter a tarifa acessível a todos. A lei também trouxe a parte do cashback, né? Então, para o baixa renda, haverá aí o cashback. São os valores que serão devolvidos para os consumidores que precisam. Ainda não está regulamentado como que vai ser a forma de devolução desses valores, né, via cashback, mas na lei já consta que para energia elétrica e gás, os valores serão devolvidos na fatura. Então, não é um cashback, né, para esses dois casos. Vai ser um desconto direto no faturamento para eles. Para energia e gás, pelo que a gente avaliou até o momento. Para os demais, de fato, eles vão ganhar, se eu não me engano, um cartão, vão pagar e ao final do mês eu acho que eles vão solicitar aí esse ressarcimento. Certo. Para o baixa renda, eles vão ter que ter um cadastro, hoje já existe, que é o cadastro único, mas eles vão ter que manter atualizado para conseguir esse benefício aí. Então, a lei, ela traz transparência, né? A gente entende que vai ficar mais claro para o consumidor, sim. Os preços devem diminuir também, né? Considerando toda a parte que eles colocaram de reduções, alíquota 0 ou demais benefícios. Para as empresas, quais são as mudanças que a gente está prevendo? Considerando toda a complexidade, né, da parte tributária hoje, do sistema tributário, é a simplificação, né? Hoje são 5 tributos, ICMS, ISS, PIS/COFINS e o IPI, e ele vai ser transformado em 2, o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, da parte municipal e estadual, e a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços Federal. Então, entendemos que haverá simplificação, sim, tanto de obrigações acessórias, como outras tratativas dentro das empresas, né? Uma outra coisa importante também é a não cumulatividade plena. Tudo o que as empresas comprarem, seja de ativo imobilizado, material de consumo para a empresa, vão dar direito a crédito. Que hoje isso é uma disputa, é uma briga gigante do que pode ou não apropriar para o PIS e COFINS, para o ICMS. Aqui a gente está falando de 2 tributos que são gêmeos, né? A base de cálculo e o fato gerador é o mesmo. Então, isso ajuda também as empresas por conta do contencioso, né? Um pouquinho que depois a gente vai até falar sobre isso. Legal. Porque eu já vi linhas de argumentação no sentido de que um dos problemas, ou se não talvez o maior problema que o Brasil tem em termos de tributação, não seria nem a carga tributária em si.
que ainda eu penso que seja elevada, de fato, mas que a complexidade tributária, e aí por complexidade nós temos várias questões associadas, como a carga de horas que você demora para apurar para o governo o quanto de imposto você deve pagar para ele. Isso mesmo. Sem contar o risco de você apurar de uma forma que parece correta, mas o governo entender que não é, e aí ele tem autoridade para mudar o entendimento dele em algum momento também e dizer, era assim, mas agora pensando bem, acho que não. Então essa insegurança jurídica que é criada também, com risco até de um possível passivo tributário depois, né? Pela questão da constituição do crédito contra você, que não é só o crédito, é multa, juros e tudo mais. Então, isso também tende a melhorar agora? Tende a melhorar, né? É o que eu falei um pouquinho. A gente vai ter 2 novos tributos, mesmo fato gerador, mesma base de cálculo. Hoje, a complexidade do sistema é muito grande. O que você falou, toda a parte de tributação, vamos pensar que eu vou comprar um produto no Amazonas. É uma tributação. O mesmo produto no Paraná, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem tributações totalmente diferentes. E ainda que sejam alíquotas iguais, ainda tem o diferencial de alíquota que os estados cobram, né? Então, é o que a gente chama de guerra fiscal. Uhum. E aí, acaba ficando muito cara a carga tributária realmente, e a complexidade para apuração dos tributos é gigante. Pensando que nós temos em torno de 5 mil municípios, cada município tem a sua legislação. Temos 27 estados, cada estado tem a sua legislação. E por aí em diante. E aí, com a reforma tributária, isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais, então, né? o produto que eu comprava na Amazonas era um tributo, e agora eu vou comprar, de repente, o mesmo produto no Sul, vai ser a mesma tributação. É a mesma tributação, né? O que diferencia aqui é que alguns regimes, eles consideram como regimes específicos. E já está muito claro na lei quais são os produtos que terão redução, né? Então, isso é muito bom. A gente já sabe o que vai comprar com redução, independente de onde comprar, do Brasil todo. Então, acaba essa guerra fiscal também, que é o que a gente fala destino e origem, né? Então, agora, o tributo é no destino e não mais na origem. Então, aqueles benefícios fiscais que eram criados por determinadas regiões, cidades ou estados para atrair empresas, eles deixam de ser viáveis nesse cenário? Eles acabam. Não existe mais esse tipo de benefício. Se agora uma prefeitura, um estado quiser dar esse benefício, tem que ser monetário e não mais alíquota, né? Que é o que acontecia toda a parte da guerra fiscal. Zona Franca de Manaus, se é que existe ainda, ela desaparece? Não. A Zona Franca de Manaus, o IPI, a princípio, seria extinto. Mas para não desestimular, né, as fábricas que estão na Zona Franca de Manaus, o IPI vai ser mantido para aquelas empresas que estão fora da Zona Franca, mas que têm produtos fabricados lá, né? Então, se o mesmo produto é fabricado lá e fora da Zona Franca, vai ser mantido a alíquota. Mas só para esses produtos, e vai ter uma tabela específica com a NCM de quais serão. Tá. Então, a complexidade tributária, que é um problema declarado, tende a arrefecer bastante. Melhorar, se não resolver. Ele tende a melhorar, mas a gente tem que lembrar que o período de transição ele é muito longo, né? Começa em 2026, termina em 2032, de modo que em 2033 nós estamos, de fato, com a reforma 100% aplicada. Certo. Então, complexidade vai ser grande. E a carga tributária, ela vai melhorar também? Bom, talvez sim, a gente espera que sim. Mas se a gente pensar que a gente inicia 2026, um ano teste, para que as empresas emitam suas notas fiscais de acordo com as regras, e o governo vai utilizar esse ano teste para calibrar as alíquotas para os demais anos. Então, o que a reforma ela coloca ali? Neutralidade. Então, não é aumento e nem diminuição. Vai manter a carga. E isso o governo ele vai ter que avaliar se nesse ano teste de 2026, de fato, a carga será mantida. Se a carga não for mantida, a gente entende que no final vai ter aumento. Essa calibragem que você está dizendo, para mim, está soando algo do tipo, eu vou pôr para rodar e vou ficar fazendo conta. Tira 2, põe 3, menos 5, mais 7. Parece o Chaves fazendo conta lá, e para ver até chegar numa alíquota que eles estão esperando que não caia a arrecadação. Certo. Né? É dessa forma mesmo. Então, 26 a gente começa incluindo as informações na fatura para que eles consigam calibrar dali para frente os próximos anos.
A princípio, eu acho que estamos, né, todas as empresas estão trabalhando com 26,5% de alíquota, mas a gente só vai saber de fato na prática quando entrar a reforma tributária para saber se mantém ou não essa alíquota. Eu já vi pessoas, profissionais de mercado especulando, porque é especulação, isso é fato, Sim. né? Em até 32%. É. Você acha que é possível que cheguemos a esse nível de... Eu entendo que sim, mas eles vão ter que avaliar aí ao longo do tempo quais serão, se essas reduções que eles colocaram, o diferimento que tem em torno para o setor de energia elétrica também, se será mantido ou não, mas a gente não tem certeza ainda de nada das alíquotas. Entrando na Ainda depende de regulamentação mesmo. E uma pergunta só antes de entrarmos na parte prática, que eu queria também entender contigo. Quando nós dizemos que falta regulamentação, o Brasil ele tem camadas, né, de níveis de regulamentação. Eu queria entender se o que falta porque uma coisa é emenda constitucional, dificílimo de ser feito, né, nível de aprovação em termos de Congresso, 2/3 da casa ainda, ida e vinda, o negócio não é fácil de conseguir esse tipo de instrumento normativo. Lei complementar também é mais difícil, lei ordinária vai melhorando e se tiver alguma coisa aí que vai por decreto ou instrução, é bem mais tranquilo de ser regulamentado. O que falta hoje? Em que nível jurídico o legislativo se encontra? É o que a gente tinha falado. Falta ainda a aprovação do PLP 108, né? Que ele coloca todas as regras ali com relação ao comitê gestor. Lei ordinária. Isso. E também ali também consta a parte da apropriação do ICMS, que a gente vai ter ao longo do ano mais para frente. Então, falta isso. E as demais regulamentações que a gente fala que estão faltando, é que eles não entraram no detalhe dos negócios. Né? Ainda falta entrar. A gente sabe o que tem que ser feito, mas a parte operacional não. Tem muitas ainda, por exemplo, vou dar um exemplo do que hoje a gente não tem emissão de nota e a gente vai passar a ter. Locação. Locação hoje não tem obrigatoriedade de emissão de nota e vai ter. Só que ainda não tem nada dizendo na regulamentação como serão emitidas notas e qual modelo de nota fiscal a gente tem que emitir. Então, a gente está aguardando toda essa frente, a gente está aguardando. Quem vai publicar? Também não sabemos. Certo. E aí, no caso, locação, hoje não emite-se nota, por consequência não se paga um tributo em cima disso, direto. Você pagaria como imposto de renda lá na sua declaração. Na nota, você então já vai ter um imposto direto, talvez, ou não se sabe? Já vai ter o imposto direto. Ali, a locação, a gente já paga o IBS e CBS integral. E isso, eu não vou dizer que não é um novo imposto, mas é uma operação que está sendo tributada agora que antes não estava sendo com tanta eficiência. Ele já tinha tributação de PIS e COFINS, mas como não tinha obrigatoriedade de emissão de nenhum documento fiscal, ainda existia dúvida se deveria ser serviços ou não. Né? Então, agora deixaram claro, inclusive agora no PLP 108, alteraram a 214 para incluir que locação de fato deve ser considerado bens e serviços. Então, ele tributa e esse valor de tributação que vai passar a entrar nesse cálculo de 2026, ele vai ser considerado na alíquota geral para composição e sabermos se vamos a 30 ou 26 ou 22 ou 32? Sim, é aí que está um dos problemas que nós estamos vendo. Várias operações fora a locação hoje também não emitem notas fiscais. E vão passar a emitir. Só que não foram publicadas nada ainda, nem quais são os documentos e como que eles vão conseguir calibrar tudo isso se a gente não tem ainda nada disso na lei para que entre em janeiro de 26. O que existe, que já tem documento fiscal, a gente vai adequar a vida que segue, mas e para os que não existem? Como que serão? Como eles estão considerando isso? Será que vai ser efetiva essa calibração? É uma dúvida que todos estão perguntando também. Um projeto gigantesco. Provavelmente uma parte não entra em janeiro de 2026. Provavelmente não, porque a gente já está no final de setembro, né? E a legislação já entra em vigor a partir de 1º de janeiro. As empresas não terão tempo hábil para ajustar os sistemas. E pensando em sistemas, o que eu, empresa, como empresário, precisaria pensar, então, a partir do dia 1º? Estourei o champanhe, Réveillon, tudo maravilha, vida normal no dia 2 de janeiro. E aí, primeira nota do ano, o que aconteceu agora? Para aquelas empresas que ainda não começaram a trabalhar, corram, porque a legislação está aí, faltam algumas regulamentações, mas de fato as notas técnicas já foram publicadas sobre alguns documentos eletrônicos.
A gente já está na versão 1.20 do modelo 55 de nota fiscal. 1.20. Então, estão saindo muitas notas técnicas, até a complexidade para incluir é muito grande. As empresas precisam se adequar, né? Precisam correr atrás de ajustes dos ERPs. É extremamente importante que as empresas chamem, né, quem são os seus ERPs, ajustem os sistemas, e não é só colocar novos campos. Com a reforma tributária, as notas técnicas, legislações, vieram também novas classificações. Hoje, para a gente emitir uma nota fiscal, a gente conhece o CFOP, que ele indica qual tipo de operação. Se é uma revenda, se é uma venda para consumo, se é uma venda para o agro. Então, tem várias operações que indicam isso. Acabou o CFOP na reforma tributária. Eles criaram um conceito que chama C-Class Trib, que é um código de classificação tributária que a gente vai dizer se é tributado, não é tributado, se é diferido ou isento. Então, além da criação dos campos, haverá necessidade de novas parametrizações no sistema. Isso concorrendo com tudo que já existe hoje, né? Porque nós temos parametrizações para o PIS e COFINS, para IPI, para ICMS e agora mais IBS e CBS. Então, é o que eu falo, tem que correr, chamar o pessoal do ERP, como vão ser criadas as novas colunas, tabelas, o que for, e como serão parametrizadas todas essas operações. As empresas, além, né, claro, do sistema, têm que avaliar quais são as operações e classificar corretamente. Porque se a gente não tiver com essas notas técnicas já adequadas no sistema, a partir de 5 de janeiro, que eles colocaram a data, acho que eles deixaram o dia 2 para não sofrer tanto. Tá todo mundo voltando do recesso ainda. Vamos né? deixar para o dia 5? Aí no dia 5 de janeiro, se já não tiver com essas tags novas que a gente fala no modelo que o fisco está adotando, os faturamentos serão simplesmente rejeitados. Né? Então, o intuito do governo... Vai rejeitar o faturamento? Vai rejeitar. A gente não consegue nem emitir a nota fiscal. Ela vai vir com a rejeição de que os campos novos não estão preenchidos. Não há necessidade de recolhimento em 26 e também a gente não vai cobrar de consumidor de ninguém. Porém, é aquilo que a gente está discutindo. As alíquotas serão calibradas ali pelo governo no ano de 2026. E mais que isso, eles falam que não estão pensando, claro, colocar penalidades ali, porque é um ano teste, até porque, se o faturamento não ocorrer, o problema é da empresa. Quer penalidade maior do que a rejeição do que não ter uma não receita. Poder faturar? Isso, a gente não ter receita, né? Então, quem não correu, que corra atrás de parametrizar sistemas, de avaliar todas as operações, porque não é simplesmente incluir os campos, tem que classificar as operações corretamente, de acordo com essas notas técnicas, que elas estão sendo publicadas semana sim, e não está dando tempo, né, de corrigir tudo que está aparecendo ali. Então, as empresas têm que priorizar o que é imediato para 26. Faturamento. Renata, a gente está falando de empresas maiores, que têm RP e tudo mais, e as menores, que ficam na mão do contador? Que usam o sistema de nota fiscal da prefeitura. Pois é. Essas também têm que chegar no contador, avaliar o que ele está fazendo, porque o contador também tem um sistema ali, o menor que seja, que também precisa ser adequado, né? Ele também vai ter que parametrizar de acordo com todos os negócios que ele tem ali como contabilidade, porque ele tem N setores, né? Diferente de uma empresa grande que tem um negócio, ali ele tem várias empresas pequenas. E todas também vão precisar ser adequadas. Só para ver e a nota fiscal pela prefeitura, será que não vai mais existir? Tem a nota fiscal INFSE, que é um modelo padrão nacional que foi instituído, já existe. Alguns estados, alguns municípios já aderiram, mas ainda faltam muitos municípios aderir. A legislação, ela fala assim que para o ano, né, de 2026, os municípios precisarão ou aderir ao modelo nacional, ou ele mantém o layout dele, mas ele vai enviar para o modelo nacional. Isso é super complexo, porque o que nós fazemos como empresa? Vou ficar esperando até dia 31 de dezembro para avaliar se a prefeitura vai adotar o modelo nacional? Ou eles vão soltar também uma nota atualizando o sistema deles? Também está bem complexo essa frente. Pouquíssimas prefeituras aderiram ao modelo nacional
e a gente também tem que ficar de olho nisso. Para ver se eu entendi corretamente, que parece até Gente, um pouco... esse é um ponto de atenção aqui. Porque a Total. gente, Dá medo. porque assim, como a gente tá falando, empresas grandes têm o RP, né, tem uma estrutura diferente, mas quando a gente fala em empresas grandes, nós estamos falando do topo da pirâmide, Isso. né? A grande maioria ali tá mais abaixo que estão vinculados ao escritório de contabilidade ou do sistema da prefeitura para emissão de notas, né? Isso que mesmo. são os pequenos e médios empreendedores do Brasil aí afora. Que é a maioria dos empreendedores. Que é talvez a maioria. Então, prestem atenção, porque corram atrás dessa informação, porque nós temos aí 3 meses pela Isso frente, mesmo. com o risco de janeiro você não conseguir faturar. Isso mesmo. Então, é uma ação muito, muito, muito importante. E para ver se eu entendi corretamente essa questão, eu vou emitir a minha nota fiscal. Ela vai ser uma nota convencional, como é feita hoje, com os Isso. campos que existem. Eu vou pagar o tributo no formato atual, só que ela vai ter mais informações, que ela vai ter uma parte fake ali, uma parte simulada. Isso. Olha, se fosse para valer, seria isso aqui, e o governo vai ficar usando esses dados para medir e poder calibrar ali na frente qual vai ser o valor total da nossa carga tributária. É isso? É isso mesmo. A extensão hoje da emissão da nota fiscal é o XML, né? Uhum. Que eles chamam de XML. Dentro do XML é que eles estão incluindo novas tags e lá a gente coloca quais serão a base de cálculo para o IBS-CBS e os valores, né? Quais são essas tags que vão entrar agora? A gente abre em base de cálculo da CBS-IBS, valor do IBS e valor da CBS. Para o ano de 26, a gente vai tributar 1%. Né? Então, é 0,90 para a CBS, 0,10 para o IBS. Esses valores eles vão estar inclusos nessas tags da nota fiscal eletrônica, mas elas não estarão no total, porque a gente não vai cobrar do consumidor e também não vamos recolher. A legislação fala o seguinte, né? Não haverá recolhimento se cumpridas as obrigações acessórias. Até o momento, entende-se por obrigação acessória o cumprimento do XML. É atender o que fala da emissão da nota fiscal com as tags novas. Uhum. Não foi instituída nenhuma outra obrigação acessória referente a isso. Então, estamos entendendo. Incluiu esses novos campos, que é para que o governo consiga calibrar as alíquotas, a gente atendeu as obrigações acessórias. Escrituração contábil não reflete nada nisso nesse momento. Neste momento, não. Eu acho que é importante, né, as empresas que conseguirem, sim, criar a parte de contabilização para conseguir conciliar ali a parte da apuração assistida, né? A gente tem essa obrigação acessória agora que chama apuração assistida. É uma apuração que nós já fazemos, só que agora é o governo que vai fazer a apuração e vai mandar para a gente no final do mês. Para o próximo ano, talvez não tenhamos aí apuração assistida. Ou para o segundo semestre, pelo que a gente está entendendo. Mas seria importante sim, porque essa apuração assistida, o governo, pelo XML das notas fiscais, ele recebe tudo isso lá e ele sabe que tem de débito e crédito, inclusive que nós vamos ter de crédito. E no final do mês ele manda para a gente esse relatório e fala, olha, você tem um tanto a recolher. Se a gente não estiver fazendo essa conciliação, para ter uma ideia se o sistema está correto, se as notas estão sendo emitidas corretas, talvez a gente não tenha como falar para ele, olha, está faltando o valor, ou eu deixei de pagar um tanto aqui. Não, a gente não pode simplesmente aceitar o que o governo mandar para a gente. Então, não é a empresa que apura, é o governo que vai apurar e retornar. Isso é uma inversão total, É uma né? inversão total. Para o IBS e CBS, sim, o governo já vai mandar essa apuração para nós. Porque nesse momento, a empresa que apura e diz, olha, Hoje é. eu recolho, né? Isso aí. Vai vir a declaração dele pronta, assim, tipo, você Vai. pague X? Para o ICMS, PIS e COFINS, nada muda. Para o IBS e CBS, é ele quem vai controlar débitos e créditos ali e mandar para a gente ao final que eu devo recolher. É Uau. isso, mudou bastante. É uma preocupação, porque a gente não pode simplesmente aceitar o que o governo está mandando. Eu acho que o imposto de renda já é uma coisa que hoje é difícil você entrar e falar, eu vou fazer pelo imposto de renda, porque as informações estão lá, não estão corretas 100%. E é esse o nosso medo, né? É não acompanhar essa parte da contabilização. O que a gente está discutindo é assim, não vai ser mais uma área de apuração, vai ser uma área de conciliação. Uhum. Eu vou conciliar débitos e créditos, o que eu tenho de entrada e o que eu tenho de saída. O governo, no final do mês, ele vai dar um corte e manda lá. Vocês têm isso para apurar, para recolher.
E aí, a parte das empresas é checar se de fato é isso ou se a gente tem que mandar um evento para ajustar. Uhum. Porque também eu não sei o quanto vocês conhecem das notas técnicas, foram criados eventos novos. Pouco, na verdade. Então é assim, Conta pra gente. toda a parte de apuração o governo manda, e para que a gente consiga falar, olha, eu comprei um material de consumo, preciso estornar esse crédito. A gente tem que emitir um evento, chama-se evento, via nota fiscal eletrônica também, e manda para o governo para ele estornar esse valor lá da apuração. Né? Então vai funcionar dessa forma. Fora isso, foram criados também notas de débito e crédito, que a gente está aguardando aí regulamentação para saber de que forma vamos poder utilizar. Hoje consta que a gente pode utilizar para multa e juros, mas como que a gente vai cobrar multa e juros num outro documento apartado? Então falta regulamentação. Nossa, tá bem mais complicado do que eu imaginei que... Então, me parece que temos que passar por um momento de profunda dor e caos para depois lá na frente vermos a tempestade passar e um pouco de calmaria. É isso mesmo. A gente começa assim, com 26, uma alíquota teste, mas 27 é valendo, né? Um convidado que passou aqui conosco, falando também sobre reforma tributária um pouco, ele mencionou sobre uma questão de que quando eu pagasse para você... o valor que eu lhe devo pelo serviço prestado, em tese, esse valor já seria repartido no próprio banco. Então, isso não permitiria mais uma forma de alavancagem com o tributo. Como que isso encaixa nisso que você está contando para a gente, desse débito e crédito que já vem tudo pronto? Esse é o split payment, né? O split payment, ele vai entrar a partir de 2027 só para B2B. Aparentemente, é isso que o governo está falando. O intuito deles realmente é de que também acabe as fraudes. Né? Como vai funcionar? Hoje, uma empresa que emite uma nota fiscal, vamos dizer lá, R$100, 26 de tributo. Quando o fornecedor pagar essa nota fiscal, R$100 vem para a empresa como receita e 26 já vai direto para o governo. É isso que eles estão colocando como premissa a ser adotada lá para 27, no B2B. A complexidade é gigante, porque a gente vai mandar essa nota fiscal para o banco e o banco tem que segregar isso e mandar para o governo. Uhum. Mas não sabemos ainda ao certo como que vai se dar tudo isso e quais serão as empresas obrigadas. Até porque, às vezes, você pode ter, sei lá, uma nota que foi emitida, mas não foi paga. Eu ia colocar exatamente essa pimenta, porque tá lindo a ideia do governo, porque hoje, se eu faturo se eu faturo para uma empresa na qual eu prestei serviço e ela não me paga, o governo não está preocupado com isso. Se você emitir uma nota, você tem fato gerador que você vai ter que me pagar esse imposto. Isso. Então, mesmo que você leve calote, ok. Nesse caso, ele já vai me dizer, olha, você tem que pagar tanto pelo débito e crédito. Só que daí ele vai esperar o meu fornecedor pagar para vir lá no split payment e falar, eu tô contigo, então vamos segurar esse preju aí. Ou ele vai falar, olha, se ela dá um jeito de me pagar aí... Como lá na sócio, frente, ele deveria de fazer isso. se ele é meu sócio... então, qual é a do governo nesse processo? Isso eu quero saber. Então, né? O que o governo colocou? Né? Nada é tão simples quanto a gente pensa. Para que a empresa possa se apropriar do crédito, esse valor tem que estar pago. Ou ela vai ser pago pelo fornecedor, ou para quem está comprando. Certo. Então, para que eu possa me apropriar do crédito, eu vou ter que pagar. Então, essa forma que ele fez é, de fato, para que o crédito, que é amplo, que a gente está falando que tem direito tudo a crédito, temos, desde que esse valor esteja pago já para o governo. E aí, esse controle que ele vai fazer, ele vai saber o que vai estar pago ou não vai. Vai estar lá na minha conta corrente. Esse valor, de fato, você tem direito se você pagar. Então, a responsabilidade, se o fornecedor não pagar, quem está comprando vai pagar. Senão ele não vai se apropriar desse valor. Mas só não consegui visualizar, eu emiti a nota, não recebi ainda. Eu não entendi o que acontece na prática comigo. Eu vou ter que pagar mesmo assim o imposto dessa nota? É que o split payment, vou explicar de uma forma mais simples. Quando a gente emitia a nota fiscal, eu vou emitir para você uma nota fiscal e você tem que me pagar em 10 dias. Se você não pagar nesses 10 dias a nota e minha apuração vencer no dia 5, eu já vou pagar ele ali na apuração. Então você vai ter que pagar mesmo eu te dando um calote. Na mesma forma, eu continuo pagando isso.
ou vai ser pago na apuração, ou vai ser pago no momento que ele recolher que vai para o governo, independente. De alguma forma, é isso que o governo fez para conseguir dos dois lados receber. Ele sempre ganha. Ele sempre ganha. E mais, se depois eu pagar e você também, porque pode acontecer isso, a duplicidade. Ele diz que em 3 dias ele devolve pra gente via conta E corrente. daí é ele que se alavancou com o dinheiro Isso aí. Sabe o que é difícil de você entender na lógica da máquina pública brasileira? É que você tá virando fiador, né? Porque o governo tá te dizendo o seguinte, olha, se eu te pagar, já tá retido na fonte, não tem Já. perigo de você pegar o dinheiro e usar para alguma coisa ou deixar investido. Vai que você aplica esse dinheiro e rende juros e você ganha. Não, esse imposto é meu, já vem aqui, eu garanto esse recebimento. E ao mesmo tempo, tomou calote, o problema é seu, você vai ter que recolher, que você é o fiador dessa operação. Então, cara, Ele vinculou, máquina pública é né? complicada, né? Como justiça tributária, nesse sentido, o empresário no Brasil, sinto muito, mas me parece que ele é algo que tem uma fruta que pode ser sempre espremida, que tem um pouco de quando, e por mais espremida que esteja, tem um pouco de suco para sair ainda. Tem. E é isso que ele fez, né? Ele conseguiu vincular esse crédito ao pagamento. Então, se não tiver pago, a gente não vai ter direito a esse crédito. A gente fala, é amplo, desde que o valor esteja pago. Sim. Então, é todo um controle, por isso que eu digo, da apuração assistida, que a gente vai receber, tem que ter esse controle. Fornecedor pagou, a gente vai pagar antes para poder se apropriar desse crédito. Então, controle geral. E é muito diferente do que é a apuração hoje para o ICMS, né? Sim, e para deixar claro, antes que eu seja cancelado, ou que não cortem, por favor, a minha fala, mas eu entendo que a reforma tributária ela é boa, ela traz ganhos importantes, mas o que me choca e o que eu não consigo concordar como cidadão é que o conceito de capacidade contributiva, para mim, implica em capacidade contributiva, ou seja, eu ter de fato a apropriação do dinheiro do bem fiduciário para fazer o pagamento do imposto. Então, se a máquina está sendo melhorada para ter mais controle, eliminar sonegação e garantir a arrecadação, por que não, no caso de um calote em que eu estou sendo prejudicado, porque a empresa já teve todo o problema de movimentar a máquina própria para prestar um serviço e o calote ainda gera um prejuízo. O governo não poderia, nesse sistema, então, dizer, está em, digamos, em stand-by, assim que o dinheiro for pago, pum, beleza, isso foi rateado. Você tá esperando que o governo fala, tamo junto. Eu esperaria essa postura de, olha, vamos fomentar o empreendedorismo, entendendo que situações como essa merecem um tratamento especial, assim como eu não sou contra o fato de que no pagamento já tem o split ali, e dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, tá tudo bem, é meu dever contribuir, mas às vezes parece que a máquina ela vem e te esmaga. Fora do Brasil já existe o split payment, mas ele não existe vinculado ao crédito. Então, essa é a inovação do Brasil, né? Eles vincularam tudo isso ao crédito que a empresa pode se apropriar. Perfeito. Algumas coisas interessantes no Brasil. Nós aprendemos com o que queremos. Por exemplo, quando aquele velho discurso sobre a questão da tributação da renda de fundos imobiliários e participações de ações. O mundo inteiro cobra, o Brasil não cobra. Sim, mas olha tudo que o mundo não cobra e que o Brasil cobra. Então, equilíbrio é algo que me parece que falta muitas vezes. Mas vamos voltar para a pauta. Vamos. Senão você vai ficar muito polêmico. Uma coisa importante também que eu acho legal colocar aqui como a reforma JI, é importante olhar para os contratos, né? A reforma começa em 26, mas a maioria dos contratos o pessoal eles já efetuam a longo prazo, né? Vai adentrar aí toda a parte de transição. Então, é preciso também revisitar toda a parte de contratos, cláusulas contratuais, para garantir que, de fato, se houver aumento ou diminuição, que isso seja repassado. Estamos entendendo que deveria ser neutro, mas com certeza algum setor vai ganhar, outro setor vai perder, e a gente tem que garantir nos contratos que realmente a gente consiga, de alguma forma ou outra, repassar e garantir isso nas cláusulas. Sim. Acho muito importante. Renata, e essa implantação gradual? Então, começamos em 2026 agora. 26. Fase de teste, tudo... 1% no XML. Faz de conta que, embora tenha a questão da glosa do faturamento, que eu achei bem complicada, um ponto de risco altíssimo. Grande.
Mas, em tese, estamos testando. A partir de 27, como que isso vai caminhar até 2033, você mencionou? Isso, 33 entra efetivamente a reforma tributária. Como vai ser esse Game of Thrones da tributação? 2027 acaba, de fato, PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS extinto e passa a tributar a CBS integralmente. Hoje, a gente está considerando a alíquota em torno de 8,70, né? Então, tributa ali 8,70 no lugar do PIS e COFINS e 0,10% ainda de IBS. O que muda no IBS? A gente abre 0,05 para o município e 0,05 para o estado. Então, tem essa alteração sistêmica também que tem que ser feita. 28 mantém como 27, né? Já entra a CBS e o IBS lá segregado estadual e municipal. A partir de 2029, haverá as reduções, que é 1/10 do ICMS. Então, as alíquotas de 18% de ICMS, ele passa a 16,20%, e, ao mesmo tempo, paulatinamente, entra a parte do IBS. Uhum. Então, a gente aumenta. Diminui o ICMS, aumenta o IBS. Diminui o ISS, aumenta o IBS. É 1/10 em 2029, 2 em 2030, até chegar em 32. E 2033, de fato, não tem mais ICMS nem ISS, somente CBS e IBS. O que vai restar para as estruturas de fiscalização tributária dos municípios e dos estados, uma vez que me parece que a estrutura de auditoria federal ela passa a ser preponderante nesse processo de arrecadação tributária? É que a gente tem que pensar também que tem toda a parte que ficou, né? O PIS e COFINS ele ainda tem 5 anos para ser fiscalizado, acabando em 27. O ICMS, o ISS também continua a fiscalização. A partir dali, de acordo com o PLP, né, haverá harmonização entre eles, entre esses novos tributos. Estamos entendendo, né, que haverá uma única fiscalização, mas ainda não está muito claro isso na legislação. Se realmente, né, vai ser separado ou vai ser junto, sei lá, porque qual que é a nossa dúvida? O Estado vai fiscalizar. E se a prefeitura também quiser vir fiscalizar, vai poder? Isso. A gente ainda está na dúvida. Eles alteraram o texto, parece que ficou melhor. As penalidades no PLP 108, eles harmonizaram, realmente ficaram iguais. Antes tinha só penalidades para o IBS, que não fazia muito sentido. Agora eles já deixaram junto. Então, a mesma penalidade é para o IBS e CBS. Mas a parte de fiscalização ainda a gente está com muitas dúvidas. E sem contar que a estrutura de auditoria tributária no país, ainda que atualmente, pelo que nós observamos, a federal, as fiscalizações, as auditorias tributárias dos estados e das grandes capitais, elas têm até uma certa paridade em termos de estrutura de carreira, nível de formação profissional, nível salarial também. Mas nos municípios de médio para pequeno porte, é uma estrutura muitas vezes muito deficitária, né? E como é que você vai parear isso? Porque em tese são todos municípios, porque um município pequeno, como ele vai fiscalizar em relação a um município grande ou um federal? Tem muita coisa ainda para ser... Tem muita coisa ainda para ser resolvida, discutida, esclarecida. avaliada, esclarecida, é o que você falou. Ainda realmente restam muitas dúvidas com relação a isso. O que a gente corre é para entregar 26. E aí depois a gente começa a avaliar os demais, como vão acontecendo ao longo e ao passar dos anos. Tem alguma estrutura de governança já prevista e garantida nessa estrutura normativa? Porque nós estamos falando de vários governos, né? Não sei se a reforma começou de fato no governo atual, ou se já vem do anterior também, quando que isso começou, mas fato é que isso vai transitar por mais talvez 2, 3, 4 gestões à frente. Vão transitar por várias gestões à frente, mas até o momento não escutei nada com relação a isso, né? O que não pode é mudar no meio do caminho de novo, né? Esse é o risco. A O que questão não é pode é mudar. É política de Estado ou é política de governo, essa reforma? Pois é, isso é complicado. Ela começou antes ou começou nesse governo? Eu entendo que ela começou... Na verdade, já há anos eles estão tentando fazer uma reforma tributária, né? No outro governo já tinha uma também tentando, mas não era essa a reforma. Eu acho que essa daqui, ela já veio do passado, mas quando era ainda também o pessoal deste governo, tá? Eles só trouxeram de volta e conseguiram aprovar agora. E agora ela tem alguma coisa que... os mecanismos legais estabelecidos, eles garantem que ela vai continuar independente do que vai acontecer no que vem, que é ano de eleição de novo 2026? Entendemos que sim, porque foi incluída na Constituição Federal, né?
Entendemos Não tem que risco sim. de alguém dizer, falar, parou, não quero mais saber disso. A gente espera que não, e também, assim, é muito importante que saiam logo as legislações para que definam, de fato, todas as operações em si, como vai ficar, porque ainda restam muitas dúvidas, como a gente falou. Não tem muito o que a gente ainda debater e discutir. Não, mas se tá na Constituição, Espera. Lembre-se que nós temos um órgão nesse país composto por 3 letras que julga a Constituição. Pois é, então é meio difícil a gente cravar, né? Sempre há mas eu acho que, na sua essência, é um processo muito bom para o nosso país e acho difícil alguém que construa algo para derrubar a reforma. Ela, no geral, a menos que talvez esse processo de início de implantação seja tão caótico, tão problemático, que talvez arraste o prazo, alongue, não seja mais Pode 2033. Acho que a gente só vai conseguir entender isso realmente o ano que vem, né? Quando iniciar, para entender se todas as empresas, as pequenas, inclusive, conseguiram entrar ali, tentar acompanhar de perto, mas a gente só vai ter certeza no andar da carruagem. É trocar a roda do carro com ele andando, isso né? mesmo. E vamos ter que fazer. E vamos ter que fazer, porque a gente na transição tem que lembrar que temos ainda os tributos antigos funcionando, as parametrizações deles também acontecem, talvez tenha troca de alíquotas, né? O ICMS continua, então é toda a complexidade junto até chegar em 33. E a pessoa física, o que muda na vida dela? A pessoa física é mais a parte de que ela vai ter a transparência, né, nos preços, ela vai conseguir entender ali de fato o quanto ela vai pagar de tributos. E também entendemos que tem toda a parte aí de redução de preço. Estamos esperando por isso. Então, enquanto as minhas obrigações de imposto de renda, pessoa física, por exemplo, não tem uma mudança prática nisso. Não, Minha vida tributária não muda. A reforma da renda ainda não aconteceu, né? Aqui a gente está só na reforma do consumo, a reforma tributária do consumo. A da renda é a que está à discussão também, estão ainda em discussões. Mas você falou do aluguel, da nota para o aluguel e aluguel de bens imóveis. Ele tem toda uma regrinha para pessoa física. Para a empresa, CNPJ, vai ter obrigatoriedade de emissão de nota e de tributação. Para a pessoa física, se eu não me engano, acho que tem que ter no mínimo 3 casas de aluguéis e um valor mínimo ali para ser considerado um contribuinte do IBS-CBS. Não necessariamente quem tem uma casa vai se enquadrar. Tem toda uma regrinha que tem que avaliar ali se enquadra ou não. Certo. Falar um pouquinho sobre o mundo da energia e como que a reforma tributária está sendo recebida ou trabalhada por vocês no setor de energia? No início, né, logo que veio a PEC, a discussão nossa era com relação à tributação. Ali constava que iria haver tributação em toda a cadeia, na geração, transmissão, comercialização e distribuição. Só que ia carregar tributo em cima de tributo. Então, a gente conseguiu, via associações, né, todas as distribuidoras do Brasil, o diferimento para o setor de energia elétrica. Então, como que ficou a legislação agora? O tributo ele vai ocorrer no consumidor final. Então, toda a cadeia, ela é diferida e no consumo final, de fato, haverá a tributação aí do IBS-CBS. Então, vamos pensar, uma comercializadora de energia vendendo para uma comercializadora mesmo, para uma geradora, para uma distribuidora. Ali não tem tributação, porque essa empresa que comprar, ela vai revender para algum consumidor final. Nessa operação tributa. Distribuidoras é a mesma coisa. Distribuidora vendendo para outra concessionária, não tem tributação. Mas quando ela vender para o consumidor final, aquele que de fato consumir a energia, aí tem a tributação do IBS-CBS. Uma regrinha que mudou também é uma parte do Mercado Livre, que os adquirentes que comprarem energia no Mercado Livre e ficar com o saldo do balanço energético negativo, se eu não me engano, ele vai ser obrigado a emitir a nota fiscal e recolher esse tributo. Houve agora uma alteração no PL 108, solicitando para 214, mas ainda não foi aprovada também, então a gente tem que avaliar como que vai ficar o texto final disso. Sim. Mas, a princípio, tributação no consumo. A expectativa é que o custo da energia possa ter alguma melhoria nesse novo processo? Pelos cálculos que estamos fazendo, para alguns consumidores sim, para outros não. Vamos pensar no rural. Um produtor rural.
Hoje ele tem benefício a depender do estado, né? Tem estado que ele é isento 100%, tem estado que tem alíquota reduzida, ele não vai ter benefício nenhum agora. Então, eu passo a tributar ele a partir de 27, CBS 880. Ele já não tinha tributação. Então, para alguns setores haverá aumento. Aquelas fazendas de energia solar que a gente vê, o pessoal compra uma terra grande ali, enche de painel solar para vender energia. Esses têm os micros e mini geradores. A legislação também trouxe um ponto sobre isso, e ali, hoje, para o ICMS, é muito complexo a regra de isenção. Existe um convênio que fala da isenção do ICMS, para o PIS e COFINS também tem uma lei, só que tem estados que têm legislações próprias para isentar não até 1 mega, até 5 mega, por exemplo. O IBS, ele trouxe que eu só posso isentar para um consumidor que ele produz a energia, né, que é um autoconsumo. O autoconsumo remoto não, já explico o que é. Então, para o autoconsumo a gente isenta o IBS-CBS até 1 mega. Então, ficou diferente do que já tem para o ICMS. O ICMS a gente pode considerar também para autoconsumo e autoconsumo remoto. O que seria o autoconsumo remoto? Eu tenho 2 casas, uma aqui e uma na praia. Quando eu gero energia e sobra, eu posso transferir para outra casa. Certo. Esse é o autoconsumo remoto. Na lei complementar, ele não permite isso. É só para aquele cara que gera e consome ali mesmo no local. Então, essa é a diferenciação do GD. E a gente vai ter que conviver também na regra de transição com tudo isso, o ICMS com isenção de uma forma e o IBS-CBS com outro tipo de isenção. Você sabe nos dizer qual que é o setor da economia hoje que tem mais medo da reforma, que está mais ameaçado, que tem calafrios e que a equipe de reforma tributária dos caras está à base de Rivotril? Eu acho que não tem setor que não esteja, porque são muitas dúvidas. Mas eu acho que, assim, o que eu penso, tá, que vai aumentar, que vai onerar mesmo é prestador de serviço. Prestador de serviço, ele não tem tantos créditos, assim, ele não compra tantas coisas para ele se apropriar e poder abater no final ou repassar isso. Então, talvez o custo dele aumente. Então, né? basicamente, se ele emitiu uma nota de 100 e se a alíquota total for de 30%, ele vai levar os 30% e pronto. Não tem crédito nenhum para bater nessa operação. Ele não tem crédito para bater. Isso, claro que quem vai pagar é a próxima cadeia e o custo aumenta. Mas ele tem que ter um fluxo de caixa, né? Então, tem que pensar nisso também. Para os demais setores, eu acho que acaba equalizando, né? Vai demorar um pouquinho, tem a regra de transição. Mas eu acho que no início o impacto maior são para os prestadores de serviço. Mas e o pessoal que vende refrigerante também tá complicado nessa reforma, não tá? Por quê? Não tem o tal do imposto do pecado? Sim. É pecado consumir açúcar. É o IS, né? O imposto seletivo. Isso. A lógica dele é bem diferente da lógica do IBS-CBS, né? Ele não trouxe nada de neutralidade e ele, de fato, ele vai ser aplicado para os produtos prejudiciais à saúde. Cigarros, bebidas, como bem você falou. Big Brother vai ser tributado. Pega aí o Globo. E ele, assim, é um imposto que, inclusive, quando a gente começou as discussões, a gente achou que iria entrar para a energia, né? Para as termoelétricas. E no último minuto eles retiraram. Então, para a energia não tem um imposto seletivo. Mas para alguns setores tem. E ele tem que ser avaliado, porque é um custo a mais que vai ficar aí para as empresas e é para desestimular aí o consumo desses produtos prejudiciais à saúde. E o Simples Nacional desaparece, continua? A alíquota dele muda? O Simples Nacional, ele tem a opção de ser um contribuinte do IBS-CBS. Ele pode, uma vez no ano, optar em manter, né, como Simples, ou ele ser um contribuinte. Se ele optar por ser um contribuinte, quem comprar vai ter direito a 100% do crédito ali naquela operação. Mas se ele manter o Simples Nacional, o crédito é menor. Então, se eu comprar de uma empresa com Simples Nacional, eu vou ter direito àquele crédito que ele destacar, que é muito menor. Mas aí, o que as empresas vão ter que avaliar? O custo. Né? Qual é o preço que vai ser vendido, qual é o valor do tributo e apropriação. Será que se eu pagar um preço maior e tomar crédito maior, meu custo reduz?
Mas o negócio como um todo eu não sei. Talvez o serviço eu só tenho ele. Eu não tenho outra opção de contratar um outro tipo de fornecedor. Então, isso tem que ser reavaliado. Tem que avaliar, fazer todo o cálculo de precificação para ter certeza dos impactos. Inclusive, eles se mantêm ou não nesse regime. Perfeito. E quais são as suas linhas de trabalho nesse momento, como transição tributária da CPFL? Quais são as frentes que vocês estão atacando agora, preparando para a reforma? Principalmente sistema, né? Acho que o sistema é uma das primeiras coisas que a gente tinha que avaliar e já está em andamento. E todo mundo tem que pensar nisso. Já chegou no XML ali adequado, com as tags corretas? Quase saindo. E uma coisa legal que o governo também, ele colocou uma conformidade fácil, um site, onde você consegue testar o XML se está de acordo ou não, criar regras. Dica boa, qual que é o endereço legal. do site? Eu posso depois passar e deixar para vocês. Aqui na descrição. Fica na descrição aqui do vídeo. Na conformidade fácil que eles fizeram e lá a gente consegue verificar se o XML está de acordo, saindo com as regras tributárias das operações. Ficou bem legal. E outro ponto importante que eu já tinha até trago aqui é a parte de contrato, né? Revisão de cláusulas contratuais. Além da revisão, a gente tem que avaliar e ver a precificação, né? Será que o fornecedor vai repassar ali, talvez, o ganho que ele tenha? Será que não? A gente tem que se preparar. Tanto que, sistemicamente também, né? Os nossos contratos já vigentes, eles também terão alteração se permanecerem aí no meio da regra de transição. A gente vai ter que reavaliar toda essa frente, fazer cálculos, entender quais são as operações que darão direito ao crédito dos fornecedores para que a gente traga nesses cálculos. Não são cálculos fáceis, né? Porque cada setor tem a sua complexidade, mas tem que sentar e desenhar para avaliar todos os impactos. E o que muda no perfil do profissional que trabalha dentro da empresa na área fiscal contábil? Que eu achei interessante, você disse, não é mais uma área agora de é uma área de conciliação. O que vai mudar no perfil desse profissional? Esse perfil ele tem que estar muito mais atento hoje com todas essas mudanças, né? É um tributo totalmente novo, é uma lei totalmente nova. Estamos aprendendo todos juntos, tá? Quanto mais a gente lê, mais dúvidas tem e a gente vai aprendendo. E aquilo que a gente falou, lá no final, o governo vai mandar apuração. Ele vai ser um cara mais que ele vai conferir, vai confrontar as informações, vai entender de fato. Uma vez parametrizado as operações, não mudam, né? O que pode mudar é o aumento de alíquota. Tá, isso pode acontecer ao longo dos anos, mas não tem a complexidade de hoje, de você ficar acompanhando a legislação todo dia, de manhã tem que acordar, já ver a legislação. O que mudou para eu parametrizar os sistemas? Não, ali é outra coisa, é acompanhar os débitos e créditos das empresas, avaliar se estão tomando todos os créditos corretamente, se tem algum valor, né, que deixou de fora e que a gente tem que ajustar. É mais uma área de conciliação, né? De fato, é conciliar aquilo que o governo vai mandar para a gente, para o final, a apuração, a gente recolheu o tributo que é o esperado. Certo. Finalmente nós estamos vendo o porquê que a Receita tem investido tanto nos mainframes nos últimos anos, né? Chegou a explicação. Porque eles falaram, nós temos o Pix. Se nós temos o Pix, a gente consegue fazer qualquer outro sistema. Exato. É isso que eles estão vendendo para a gente. Se vai funcionar, a gente espera que sim. Porque já tem um projeto piloto, né, da CBS, que é do governo federal, onde algumas empresas já estão lá fazendo os testes, avaliando se está de acordo com o esperado de recebimento de informações. Só que, assim, é muito, muito particular que eles estão fazendo ainda. Não é um negócio amplo. Eu não emito a nota e recebe, não. Você coloca a nota lá, você coloca as informações. Então, a complexidade para chegar a tudo isso no nível de quantos milhões de negócios nós temos no Brasil, quantos milhões de notas, sei lá, não tenho noção, por dia, eles vão estar aptos a receber. E aí não é só o faturamento, eles vão controlar os débitos e créditos das empresas. A gente espera que, de fato, seja um negócio muito bom como o Pix. Legal. Excelente. Renata, e como é que os nossos ouvintes te encontram nas redes sociais? Como é que eles conseguem te achar para continuar esse assunto? Deve ter muita pergunta aí nos bastidores que o pessoal gostaria de fazer também aqui para você. Esse assunto é longo, né, gente? E vai muito longe ainda. Eu estou no LinkedIn como Renata Scaranari.
Fiquem à vontade para me procurar, depois posso deixar meu contato. Eu acho que quanto mais ideias a gente trocar aqui, mais ajuda, porque talvez a gente não avaliou alguma coisa ainda, né? Ficou de fora. Cada vez que a gente conversa com uma empresa diferente, a gente faz muito bem. Precisa nesse momento, tá todo mundo no mesmo barco. A gente se depara com, meu Deus, não pensamos nisso. E seguimos assim, fico à disposição de todos. Podem me procurar. Vamos deixar o E é contato da exatamente Renata assim aqui. que eu termino hoje, viu? O nosso programa. Meu Deus, não pensamos nisso. É assim que eu termino hoje. Se você tá terminando esse programa e não tá com nem um pouquinho de frio na barriga, tem alguma coisa muito errada com Tá você. errado. Corre, porque a saúde vai abalar. A mental só, tá, gente? Gente, esse programa é um oferecimento Perfix Consultoria e NCC Café. Nossa, como que é? Uma experiência... Sensorial em café. Exatamente. Renata, muito, muito, muito obrigada pela contribuição, pelo bate-papo, pelas Pela aula que informações. você deu pra gente aqui hoje. Pela aula, pelos esclarecimentos em relação à reforma tributária. Ivan, até o próximo. Sigo aprendendo contigo. Galera, segue o Mentes em Foco, né? Tanto no Spotify, YouTube, redes sociais, e acompanhe, porque toda semana aí, todo o período tem um programa novo, e os programas são exatamente assim, com muito conhecimento. Sempre coloca a gente para pensar. Isso aí, obrigado pessoal e até o próximo. Obrigada, Obrigada, até o gente. Tchau, próximo. tchau. Tchau, tchau.